consegui a minha primeira vaga de trabalho aqui na Alemanha. Quais são os passos, então, para você conseguir uma vaga de trabalho aqui na Alemanha? Fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou destrinchar tudinho com vocês. E eu te garanto que não é tão difícil quanto parece, mas com certeza existem burocracias das quais você não sabe que vai precisar se preparar para. Hello, people! Tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, sua pseudo-alemã favorita! No vídeo de hoje nós vamos falar então sobre trabalhar na Alemanha, né? Qual que é então aí a trajetória que uma pessoa precisa trilhar para conseguir um trabalho aqui na Alemanha. Antes de tudo, eu preciso de contextualizar um pouco para vocês como é que eu vim parar aqui na Alemanha. Eu cheguei na Alemanha como au pair em 2019. Eu fiz 10 meses desse programa de intercâmbio. Quem tiver algum interesse em saber como funciona, quanto eu gastei para vir, etc, etc, tem uma playlist no meu canal. Saí do au pair e eu comecei o trabalho voluntário e também tem uma playlist só sobre o trabalho voluntário aqui no meu canal também. Então, quem tiver interesse em algum desses dois intercâmbios, vá no meu canal, vá nas playlists e ache lá au pair, trabalho voluntário, FSJ, etc. Vai ter tudo lá, tintim por tintim. Quando eu saí do au pair, na verdade, eu comecei meu trabalho voluntário justamente por eu não ter o alemão necessário que eu precisava para poder entrar no mercado de trabalho alemão na minha área de atuação, porque isso varia aí de área para área, né? De profissão para profissão, vão ser exigidos aí coisas específicas diferentes. Mas no geral eu diria que um bom B1 mais um ótimo B1 pode ser aí suficiente para você já se introduzir no mercado de trabalho. Mas não era o meu caso exigia que você tivesse ali um B2 para C1, inclusive. Então eu optei por fazer um trabalho voluntário para melhorar o meu idioma. E assim que eu saí do trabalho voluntário, né? Não assim que eu saí, mas assim que eu comecei a me dedicar a aplicar para vaga de trabalho, eu não apliquei apenas para vaga de trabalho, eu apliquei para vaga de mestrado, eu apliquei para vaga de Ausbildung, eu apliquei para muitas coisas, né? E no Ausbildung não foi só em uma área, nem na vaga de trabalho não foi só eu não foquei só na residência quando eu fui aplicar, né, entrar no mercado de trabalho. Eu apliquei para várias coisas, né, tipo, eu tava assim, eu preciso de um trabalho. E dentre das opções que eu tiver, aí eu escolho. No caso, eu acabei tendo ótimas opções, né, eu tive ótimas respostas. E aí eu pude escolher, na verdade, basicamente entre qualquer coisa, porque eu tive ótimas respostas mesmo. Mas eu vou destrinchar aqui com vocês qual que foi aí a minha caminhada, a minha jornada. Então, como eu já falei, eu apliquei para várias vagas, mas aqui eu escolhi fazer foi a residência de Física Médica aplicada à medicina nuclear. E como que foi essa experiência em específico? Quando eu vi a vaga, na verdade, quem viu a vaga foi o meu namorado, ele que viu o anúncio da vaga e me mandou, porque ele achou que isso seria interessante para mim, fazia sentido com aquilo que eu já tinha falado, que eu estudei no Brasil. E ele simplesmente falou assim, olha, interessante essa vaga, aplica. Assim que eu li, eu não quis aplicar, na verdade, eu demorei um pouquinho, porque, tipo assim, uns 3, 4 dias eu demorei pra aplicar de quando ele me mandou. Mas por quê? Porque assim que ele me mandou, eu vi que essa vaga já tinha sido encerrada ali naquele site há 9 dias, ou seja, se já foi encerrada é porque eles acharam alguém. Isso foi o que eu pensei. E o segundo motivo que me fez eu ficar pensativa assim é que na descrição da vaga eles queriam alguém que já tivesse a especialização. Ou seja, se eu aplicasse, eu teria ainda que fazer a residência. Eu não tinha especialização. Eu precisava fazer a residência para então ter a especialização. Mas eu não tinha a especialização. E daí o meu namorado falou assim, você só não tem a especialização, é uma coisa que você não tem, todo o resto você tem. E tipo, eu na minha cabeça eu fiquei, gente, mas a especialização é literalmente o principal no caso dessa vaga, porque tipo, eles querem um especialista, não um residente, né? E são coisas diferentes, são níveis de responsabilidade completamente diferentes. Mas meu namorado ficou falando, o que você vai perder, né, se você não aplicar pra vaga? Então eu fui lá e apliquei. Sim, gente, eu apliquei. E pra minha surpresa, e assim, quando eu li a vaga, na verdade eu fiquei realmente muito animada, porque tudo, tirando de fato o fato de não ter a especialização, tirando esse fato, tudo que tava ali cabia muito bem, conversava muito bem
com o meu currículo, né? Com as coisas que eu já tinha feito. Então eu fiquei muito assim, animada com essa vaga, esperançosa, mas ao mesmo tempo com o pé super no chão, sabendo que, tipo, a vaga se encerrou 9 dias atrás, eles querem um especialista, então, tipo assim, não vão me chamar pra entrevista. Mas pra minha surpresa, no dia seguinte de eu ter enviado o meu currículo, eu recebi um e-mail. Sim, eu recebi um e-mail me chamando pra fazer uma entrevista por telefone. Então eu fiz uma entrevista por telefone. E nessa entrevista por telefone durou tipo uns 15, 20 minutos. Eu fiz a entrevista já com o chefe de departamento, não com essas empresas que enviam para outras empresas. Foi direto já com o chefe de departamento de onde eu iria trabalhar. Um médico, no caso, né, o chefe de uma estação de medicina nuclear é um médico, assim como o chefe de uma estação de radioterapia é um médico. Mas enfim, isso não vem ao caso. Eu conversei com o chefe da estação do local que eu ia trabalhar. E aí foi essa conversa aí de 20 minutos aproximadamente. E eles falaram que me retornariam. Eu achei que tipo assim, ok, conversou tal, não gostou. A resposta padrão que dão pra todo mundo. Mas não, gente, no dia seguinte desse telefonema, eles pediram: você pode vir aqui para fazer uma entrevista presencial? E daí eu acabei aceitando, mas era uma data muito próxima, porque se eu não me engano foi tipo assim, numa segunda terça-feira que a gente fez, na quarta eles me mandaram o e-mail e pediram pra eu ir lá na sexta. E daí eles falaram assim, não se preocupe que a gente que vai, né, arcar, reembolsar o valor da passagem e tal. E aí eu peguei e fui. Eu morava em Hamburgo, né, do outro lado da cidade, hoje eu moro em Heidelberg. Então, tipo assim, eu saí do norte pra vir pro sul, eu literalmente atravessei o país pra poder fazer essa entrevista presencial. E no caso, como eu era voluntária, eu não tinha, assim, lá muitos dinheiro pra poder ficar, tipo, alugando hotel, essas coisas. Então, eu tinha uma amiga que morava aqui nessa região, mas quando especificamente eu vim, ela já não morava mais em Heidelberg, ela morava em outra cidade, só que ela tinha amigos aqui. E daí, uma amiga dessa minha amiga me recebeu na casa dela. Doideira, mas é assim, gente, brasileiros aqui no geral se ajuda bastante. Eu sei que muita gente sempre fala assim, ai, porque eu não quero ficar perto de brasileiro, não sei o que, né, patati patatá, porque brasileiro puxa seu tapete, Eu, graças a Deus, não tive essa experiência e a grande maioria das pessoas que eu conheci aqui foram pessoas muito assim cordiais, que abriram as portas, que foram simpáticas, que se tornaram meus amigos. A grande maioria das pessoas, né, que eu conheci, que eu tive um contato mais próximo, foi um contato muito bom. Eu tenho só uma situação que não tive um contato tão bom assim com brasileiro, mas fica para outro vídeo aí, caso alguém queira saber da história. Enfim, eu fiquei aí na casa dessa amiga, da minha amiga, e foi bem legal. A minha amiga também foi até Heidelberg, né? A gente passou lá o final de semana, a sexta-feira, passei a segunda-feira lá também. Então a gente acabou tendo ali uns dias bem legais juntas, além, né, da minha entrevista. E daí eu cheguei lá, fiz a minha entrevista. A minha entrevista foi um tanto longa, porque, tipo assim, a gente primeiro fez a entrevista, que eu vou falar mais ou menos depois, como que é o processo, tipo de pergunta, etc, que eles fazem na entrevista. Mas enfim, a entrevista em si que a gente tava conversando, no caso foi eu e 2 entrevistadores, o meu chefe, o chefe de departamento e o chefe da física médica, ou seja, que tipo assim, ele coordena todos os físicos médicos, não somente os especialistas em medicina nuclear, mas todos os físicos médicos. Então os 2 estavam ali pra me entrevistar. E aí essa conversa foi de aproximadamente uns 30 minutos. E depois dessa conversa eles foram me levar pra conhecer todo o local, né? Todo o hospital. Onde eu iria trabalhar, os locais que eu iria passar, onde era cada coisa. E daí nessa parte eu ainda encontrei mais uma outra pessoa que deu ali esse tour pra mim, digamos assim, que é justamente a pessoa que seria o meu orientador, né? Então eu conheci ele durante o tour, não na entrevista, mas durante o tour. Então, foi assim, né, que foi a minha entrevista. Então, no total, eu devo ter ficado lá umas 4 horas. E eu saí sentindo que, tipo, acho que talvez vão me chamar. Só que aí, logo depois dessa entrevista, eu voltei pra sala do diretor, né, do chefe de departamento. E ele perguntou, me informou o salário, me informou outras informações, assim, mais específicas de contrato. E falou assim, olha, eu não quero que você dê uma resposta agora, mas
se você puder dar uma resposta dentro de uma semana, 2 semanas, seria o ideal, né? E daí eu esperei, gente, eu juro por Deus, eu saí quando eu voltei pra Hamburgo, eu fiquei contando exatamente uma semana, os minutos, pra dar exatamente uma semana daquela entrevista, e eu mandei um e-mail falando que eu aceitava a proposta, que eu gostaria de seguir com o contrato, se eles ainda estavam interessados, né, em me contratar e tal. E pra minha surpresa, no mesmo dia, eles me responderam falando que iam, então, enviar, dar início ao processo para fazer o contrato. Então, eles me pediram alguns documentos ali que eu teria que enviar para o RH, e aí foi feita essa ponte, né, entre eu e o RH, e daí eu passei então a trocar mensagens com o RH pra receber o meu contrato. Eu recebi o meu contrato, tipo assim, acho que 2 semanas depois, não demorou muito tempo, porque das outras vezes, né, que eu renovei o meu contrato já estando aqui, demorou bem mais, na verdade. Mas enfim, talvez não que tenha demorado mais, mas talvez demorou mais de quando eu informei que tinha que renovar, enfim. Não importa. O que importa é que, tipo assim, dentro de 2 semanas aproximadamente, eu já tinha recebido o contrato. E aí eu apliquei pro meu visto e também foi um visto super tranquilo, assim, não tive nenhum problema. Eu tive a resposta 1 semana depois que tinha sido aprovado e tal. Só que eles não emitiram o meu visto ali em Hamburgo. Como eu ia me mudar para Heidelberg, eles optaram por fazer um visto provisório, que era só um papel impresso, e daí eu ia fazer o pedido do cartão em Heidelberg, porque já ia ter, então, o endereço que eu ia morar em Heidelberg e tal. Eu tenho, inclusive, um vídeo que tem uns 30 e poucos minutos contando toda essa saga aí, né, de quando eu vim, os vlogs que eu fui gravando, assim, de cada vez, e daí tem toda essa transição, né, da minha mudança, da entrevista, de vir de novo pra fazer, fechar contrato do meu aluguel, essas coisas. Se alguém quiser ver, eu vou deixar nos cards esse vídeo. Aí você pode entrar, clicar e ver esse vlog se você quiser, né? Claro, se você tiver esse tempo e interesse. Enfim, mas pra mim foi tudo muito novo, muito legal, e eu fiquei muito realizada, eu me senti muito realizada, e eu literalmente não esperava que as coisas iam acontecer do jeito que aconteceram. É claro que, assim, que do fundo do meu coração eu desejava, assim, conseguir algo interessante, algo bacana pra mim e tal, mas eu nunca imaginei que seria exatamente essa vaga, nessa cidade, nessa empresa, enfim, do jeito que foi. Eu nunca imaginei que seria do jeito que foi. E pra mim foi muito bacana, eu gostei bastante de todo esse processo, de toda essa experiência, e eu simplesmente amo o meu trabalho. Eu ainda trabalho no mesmo lugar que eu fiz a minha residência e estou extremamente satisfeita. Como assim? Você ainda não curtiu esse vídeo? Curte, porque esse vídeo é de utilidade pública e a sua curtida ajuda muito o crescimento do meu canal. E eu faço esses vídeos com todo o amor do mundo pra ajudar vocês. Então aqui, ó, um ajudando o outro, hein? Quero ver sua curtida, tô esperando a curtida e também me seguir também, né? Se você gosta de mais conteúdo desse estilo, segue que esse canal vai ser super da hora pra você. É isso que eu quis trazer no vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha sido um grande esclarecedor para quem quer vir para a Alemanha, quer trabalhar, né, na Alemanha, quer aplicar para uma vaga de trabalho na Alemanha. Para quem tiver mais interesse em se especificar mais ainda e ter um acompanhamento ali, assim, detalhes e muita informação, eu tenho um curso chamado Job Seeker na Alemanha, então eu vou deixar o link aqui na minha bio, na verdade, na descrição do vídeo, né, e o link ele também vai ficar ali nos sites, porque eu acho que não pode mais colocar link na descrição, mas fica na minha página inicial, nos meus sites, então o link do meu curso vai estar lá e quem tiver interesse, entra no curso para ler a descrição, para ver se esse curso faz sentido para você. Mas se você estiver aí nessa etapa de aplicar para uma vaga de trabalho, esse curso pode sim ser muito vantajoso e tem todos os detalhezinhos de como funciona no site, né, da Hotmart, tá tudo explicadinho como funciona, quantas aulas tem, o que tá incluso, o que você recebe de acompanhamento extra e tal. Atualmente, né, nesse curso eu tô fazendo só o acompanhamento da carta de motivação e do currículo em alemão. Tchau! Até a próxima!